Beleza, pessoal? Aqui a gente vai dar início à resolução do exemplo 1.3 do Hibbeler. Então vamos lá ver o que diz nesse exemplo. Bom, esse exemplo ele diz o seguinte, que a gente tem um guindaste, que ele é composto pela viga AB e roldanas acopladas. Então tem uma roldana aqui no ponto A e uma roldana no ponto D. Além do cabo e do motor. Então a gente tem um cabo aqui que vai da carga W até o motor. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal em C. Então quer saber as cargas internas no ponto C. Se o motor estiver levantando a carga W de 2000 newtons com velocidade constante. Então esse motor está ligado e está levantando essa carga W aqui, de 2000 newtons. Despreze o peso das roldanas aí da viga. Bom, primeiro passo para a gente resolver. A gente reconhece todas as distâncias aqui. O raio da roldana é de 125 milímetros. E então o primeiro passo que a gente precisa fazer uma seção no ponto C, que é o ponto que a gente precisa determinar as cargas internas. Então a gente vai primeiro fazer essa seção aqui, vamos fazer uma seção, cortar essa viga nesse ponto, e aí a gente vai escolher um segmento, ou o segmento AC, né, ou o outro segmento. Mas a gente escolheu o AC por ser mais fácil a resolução. Então a gente vai pegar o segmento AC. Pronto, aqui está o segmento AC, que é da roldana até o ponto C. E aqui a gente vai ter que colocar as forças que estão atuando nesse segmento. Temos a carga de 2000 newtons, aqui a carga W, e a gente tem também nesse cabo, permanece aqui, ó, uma força de 2000 newtons. Temos a distância aqui de AC de 1 metro e o raio de 0,125 metros, já transformando aqui isso em 125 milímetros. Então o que a gente vai determinar? A gente precisa determinar quem? As cargas internas no ponto C. Quais são elas? São essas daqui, ó. A força normal, que é N, força cortante, V, e o momento fletor, M. Então a gente já desenhou aqui o que a gente precisa encontrar. Tá, e agora o que a gente pode fazer para poder determinar essas três variáveis? Vamos lá primeiro para a força normal. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa determinar é a força normal. Vamos colocar aqui então. Força normal, representado pela letra N. Então, para a gente determinar a força normal, como que a gente pode fazer isso? Basta a gente calcular somatório das forças no eixo X. Isso aqui a gente vai igualar a zero. Então, fazendo isso, a gente já determina. Então, vamos lá. Quais são as forças no eixo X? A gente olhando para o nosso segmento. No eixo X, nós temos aqui a própria força normal. Outra coisa, por convenção, a gente vai adotar esse sentido aqui como o sentido positivo. Então, toda força que estiver apontando nessa direção, ela é positiva. Então, aqui, vamos lá agora colocar. Primeira força, a força normal. Ela é nesse sentido, positivo. Qual outra força? Nós temos também uma força aqui no desenho, pessoal, de 2000. Essa força aqui apontando também no sentido positivo. Então, a gente vai somar mais 2000. Tem mais alguma força no eixo X? Não, né? No eixo X aqui só essas duas forças, então igual a zero. E agora? Aí a gente passa 2000 para o lado de lá. A gente vai ter o seguinte.
NC igual a menos 2.000 newtons, né? Então aí a gente já determinou a força normal, que é bem simples para determinar, né, pessoal? Tá aqui a força normal. Agora, outra variável que a gente precisa determinar, essa aqui, ó, que é a força cortante, VC, que é a força cortante no ponto C. Então vamos escrever aqui a nossa próxima variável que a gente precisa determinar. É a força cortante VC. E para a gente determinar a força cortante, pessoal, força cortante a gente vai fazer somatório das forças no eixo Y. Isso aqui igual a 0. Outra coisa, a gente vai convencionar que toda vez que a força estiver para cima, ela é positiva. Então, da mesma forma que a gente fez para calcular a força normal, a gente vai fazer para essa força cortante. Vamos verificar quais são as forças. Vamos lá, força para cima a gente tem logo VC. Tem mais alguma outra força na vertical? No eixo Y, temos essa força aqui de 2.000, que ela está apontando para baixo. Então, se ela está apontando para baixo, a gente vai considerar ela como negativa. 2.000 newtons. Tem mais alguma outra força? Não, então é igual a 0. Pronto, né? E aí, nós temos o quê? Só basta agora determinar. VC é igual a 2.000 newtons. Pronto, finalizamos também finalizamos a força normal, ou força cortante. Um ponto importante para a gente verificar aqui, que é esse sinal de menos. O que significa ele? Significa que o desenho que a gente representou aqui para cá, ele, na verdade, o sentido real é o oposto disso. Como a gente encontrou um valor negativo aqui, é isso que significa. E já para a força cortante, encontramos um valor aqui positivo, ou seja, o que a gente simbolizou aqui, no sentido para cima, é o sentido real da força cortante. E o valor é 2.000 newtons. Pronto, a gente determinou os dois. Agora a gente vai falta determinar só uma variável, que é o momento fletor em C. Vamos escrever aqui também, momento fletor agora. Momento fletor. M, né? Representado pela letra M. Como que a gente vai fazer? Isso aqui é sempre dessa mesma forma. A gente vai fazer o quê? Somatório dos momentos no ponto C igual a 0. Simples assim. Agora a gente vai fazer o quê? Convencionar também. A convenção que a gente mais comum é essa aqui, que o sentido anti-horário é positivo. Então, toda vez que você tiver um momento no sentido anti-horário, ele é positivo. Você vai considerar positivo. Agora vamos já para resolver então. Quais são as forças que a gente tem? Temos uma força de 2.000 para cá, não é isso? 2.000. Vamos aproximar aqui para poder identificar. Temos uma força aqui de 2.000 aqui para baixo. Ela é perpendicular a essa barra aqui, essa viga, né? Esse segmento dessa viga. Então nós temos a força de 2.000 e a distância dela até o ponto C, 1 metro, mais esse pedacinho aqui que é o raio
da polia, né? Da roldana. Então a gente tem aqui 1,125 m. Temos alguma outra força? Temos essa força de 2000. Qual é a distância dessa força de 2000? A força de 2000 está apontando para cá. E qual a distância perpendicular ao ponto C? Essa distância aqui, ó, seria daqui da força até o ponto C, que é o raio da roldana, que é 0,125. Então aí a gente já identificou quais são as forças que a gente precisa colocar. Vamos colocar pela força de 2000. Primeiro, a força de 2000, qual é o sentido de rotação? O sentido de rotação que ela está colocando aqui para a gente é um sentido de rotação anti-horário, então ela é positiva. Então vamos colocar aqui 2000 vezes qual a distância? A distância é 1,125 metros. Primeiro momento a gente já colocou. Agora vamos para o momento dessa outra força aqui. Qual o sentido de rotação? Essa força está nesse sentido. Então faz uma rotação no sentido horário. Sentido horário, a convenção é negativo. Por convenção, o sentido é negativo. Qual é a intensidade da força? 2000. Vezes a distância. Qual é a distância dessa força até o ponto C? 0,125. Então vamos lá, 0,125 metros. Temos mais algum momento? Temos, que é o momento fletor em C. E vou botar aqui que é somando, né? Por que somando? Porque ele está no sentido aqui, ó. O momento fletor em C, ele está no sentido anti-horário. Então ele está no sinal positivo. Temos mais algum? Não. Finalizou aqui igual a 0. Agora já basta resolver essas continhas aqui. E a gente vai chegar na seguinte conclusão, que o momento em C é igual a menos 2000 Newton metro. Então aqui, pessoal, a gente determinou também. O que quer dizer esse sinal de menos? Que o sinal real não é esse sentido aqui, anti-horário. O sinal real do momento fletor é negativo. Então quer dizer o que? Sentido horário. Então está aqui todas as três variáveis. Força normal, basta fazer o somatório das forças no X. Força cortante, basta fazer o somatório das forças em Y. E a força e o momento fletor está aqui. Somatório dos momentos igual a 0. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguma dúvida. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Se quiser se inscrever no canal também, será bem-vindo. Então, muito obrigado e até mais.